segunda-feira, mais uma semana que começa, teve clássico no final de semana. Boa tarde, Milonga, boa tarde, Léo. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Léo. Alegria. Pessoa de sucesso? Pessoa de sucesso. Alegria. Abraço pra você que tá aí em casa aí, assistindo a gente aí, que prestigia todo dia. É isso aí. A gente começa falando, é claro, do clássico Flamengo-Botafogo. Vamos dar uma olhada na tabela. Ficou em 3-3. Um jogo de 6 gols é muito gol por um clássico, né, Milonga? É verdade. Muito gol, 6 gols, né? Isso. Esse jogo foi na Ilha do Governador, né? Foi na nova Arena Botafogo. Isso. Assim, quando chegou a 3-1, o Flamengo fez 3-1, eu falei assim, caramba, eu apostei 3-1 no Botafogo, foi o contrário, né? Mas logo o Botafogo empatou. Assim, um jogo muito bom, muito aberto, a zaga do Botafogo, como sempre, falhando, nos 3 gols, vendo os jogadores do Flamengo fazendo gol. Mas foi muito bem amarrado, o Flamengo jogou muito bem, o Botafogo também se superou no finalzinho. Acho que foi uma boa partida. O empate foi um bom resultado mais para o Botafogo do que para o Flamengo, né? Pelo gostinho do Flamengo ter feito 3-1 e deixar empatar. E o Flamengo com o erro do treinador. Eu acho que a mão do treinador do Flamengo, ele recuou o time e isso fez com que o Botafogo fosse para cima. Mas isso eu sempre digo. Se o cara não tiver 2 jogadores, pelo menos, velozes para explorar os contra-ataques, não adianta ele chamar o outro time para cima, que vai acabar sofrendo gol, meu. Eu coloco assim, um grande partido do Ayrton no Botafogo. Marcou muito bem o Arão, não deixou o Arão jogar e jogou muito bem. E também o gol do Salgueiro, que é o primeiro gol. Ele fez 20 jogos com a camisa do Botafogo e ele, número 20, fez o primeiro gol. Desencantou. Agora apesar do Flamengo não ter vencido, porque se vencesse, ele praticamente estaria no G4, não é verdade? Mas vai ter chance, porque o Santos está desfalcado de 3 jogadores que se apresentaram hoje ao técnico da seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos. Inclusive o Gabigol, na verdade. E o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro, que é o último colocado, na próxima rodada, e tem mando de campo. Mas eu descobri quem estava dando azar ao Botafogo. É muita gente, é muito flamenguista aí, a gente tem uns funcionários nossos aí que vai pro torcedor do Botafogo, a Cléo, né? E mais o Tite. O Tite estava dando azar ao Botafogo. O Tite saiu, o Botafogo fez 2 gols. Sempre tem uma explicação, né? Poxa, se o Tite não tivesse lá... Que isso, gente. 6-0 Botafogo. Bom, um clássico, um empate, 6 gols. Um belo jogo, vamos falar a verdade, mas a Arena Botafogo deixou a desejar. Eu quero saber onde é que estão os 5 milhões aplicados naquela arena ali, gente. Eu acho que... Só no gramado, né? Aplicaram 5 milhões em grama, porque não é possível. Porque tem uma vários arquibancada pontos... de ferro. Porque tem vários pontos que a gente não enxerga. Tem a recuperação de todos os vestiários, de todas as cabines de TV, botaram, estacionamento. Como é que chama aquilo que abre a torneira? A torneira de ouro no vestiário. Não somente. E a manutenção esses 5 milhões não é somente a obra, é a manutenção até o final. Detalhe é o seguinte... E aí, Não, 5 milhões a obra. Sim, mas aquela estrutura metálica que o Botafogo comprou... 5 milhões a obra. O Botafogo não comprou a estrutura metálica. Bom, é o seguinte, peraí. Eu conheço o estádio da Portuguesa, já fiz alguns jogos lá. Eu estranhei o seguinte, colocaram tapumes, né? A pessoa entra ali naquele portão, estava inclusive aí na rede, aí você entra por aquele portão de ferro largo, aí depois, cheio de, como diz assim, de toldos, né? De coisas improvisados, aí a pessoa passa por aqueles toldos, vai ter aí sim, que vai passar pelas bilheterias, né? São várias borboletas, como chama aquela coisa. Sim. Não é catraca, verdade? né? Catraca, muito bem. E aí que a pessoa vai ter acesso. Então, depois que você passa pelas catracas, é que você vai ter acesso às arquibancadas metálicas. Não é verdade? Sim. Não tem que negócio de... porque vai pintar de preto e branco as arquibancadas, fazer... O que a diretoria tá comentando... E deu briga, né? Quando assisti... Deu confusão. Antes do jogo morreu um torcedor, O que acontece, a diretoria disse que ainda aquilo ali é uma adaptação ainda, que tem muitas coisas. Mas eu acho que não podia marcar. Marcar. Esse não era o discurso. Sim, mas antes do jogo a arena estava pronta para ser estreada. Politicamente eles queriam logo ter jogo ali para ter... Mas eu penso, não sei se você pensa a mesma coisa, você também que está em casa,
não é isso mesmo? Que se não tinha a estrutura totalmente pronta, não que não fizesse o jogo. Mas isso daí politicamente, financeiramente para o clube não Mas esse é o problema. O problema é sempre eu pensar politicamente e financeiramente. Exatamente. Você nunca se preocupa com um torcedor que vai ao estádio, que vai sentar numa arquibancada de metal, sabe-se lá a estrutura daquilo ali. O pessoal pulou, né? Deu pra ver que tava... Uma arquibancada de metal que fica ao ar livre. Aquilo tem que ter uma manutenção constante. Claro, Então a gente sabe que a coisa não funciona pensando no torcedor. O estádio é para 17.500 torcedores, mas o povo de não chegou, pagante não chegou nem a 10 mil. Não, o bombeiro disse que é até 15 mil. Não poderia ser os 17 mil porque tinha algumas coisas ainda pendentes que o Botafogo tinha que fazer. Aí 15 mil, mas só deu 11 mil pessoas. Mas foi 1.500 torcedores para o Flamengo. Sim. Para a torcida do Flamengo. E 9 mil e pouco para o Botafogo. Exatamente. Pagantes não chegou nem a 10 mil. Milong, e além de tudo isso, teve uma tragédia no jogo, né? Exato. Horas antes do clássico, um confronto entre as organizadas dos dois times terminou na morte do botafoguense Thiago da Silva França, de 31 anos. A briga teria ocorrido no bairro de Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios e o 9º Batalhão de Polícia Militar, 21 torcedores estavam envolvidos nessa briga e foram presos. A maioria pertencia à torcida jovem do Flamengo. Além das detenções, a polícia apreendeu 2 pistolas da organizada rubro-negra. 2 membros da facção são suspeitos na morte do torcedor rival. Então o rapaz morreu a tiro. O corpo estendido no chão. Isso é brincadeira. Ele era da Fúria. Da Fúria do Botafogo? Não, a morte foi apaulada, né? Sim, mas o torcedor pertencia à Fúria, né? A torcida organizada. Do Botafogo. Do Botafogo. Mas você com pistola também, prendeu pistola, você está dizendo aí. Isso é brincadeira. Isso é bandidagem. Campo de futebol armado. Muita gente não com arma de fogo. A gente sabe que é por causa da violência, né? Isso é bandidagem. A gente sabe que isso não é coisa de torcedor, isso não é. Isso não Você vê que até torcida única, muitas vezes elas brigam entre si. Tinha um monte de gente do Botafogo brigando entre si. Principalmente quando tomou o 3º gol, aí provavelmente é negócio assim, um é ruim, o outro não é, aí começa a briga entre Não adianta o nosso calendário e toda a nossa estrutura querer se basear no futebol europeu se a nossa torcida é uma bandidagem, um bando de vândalos, porque isso não existe. Isso não é coisa de torcedor, gente, é um isso é problema coisa de muito bandido. mais social do que esportivo. Como é que uma família vai se dispor a ir a um jogo, a um clássico, não vai. Se tudo isso acontece, se teve briga no estádio, se teve gente morrendo fora do estádio? Você lembra daquela imagem do Mané Garrincha em Brasília com o pai abraçado com uma criança, o pai chorando apavorado? Exatamente. Tem cabimento isso não? Nenhum. A gente vai para o intervalo e já volta.